Tem coisas que você faz tão naturalmente, talvez nem perceba que é um talento. Mas a verdade, se você souber reconhecer, isso pode transformar a maneira que você trabalha, que você se relaciona e até que você se sente realizada. Nesse vídeo eu vou te mostrar pelo menos um talento que eu tenho certeza que está aí escondido em cada signo solar. Sim, só com seu signo solar, sem complicar, né? Porque às vezes o que a gente mais precisa é justamente olhar ali com mais consciência aquilo que a gente já tem. Prazer, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e vamos começar aqui pelos signos de fogo. Eu dividi eles por elementos. Então, os signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, são aqueles que chegam com mais presença, com mais energia, com mais vontade de fazer acontecer. Então, se você tem um sol em algum desses signos, é provável que seus talentos estejam aí ligados à ação, à liderança, à inspiração. Se a gente pensar em Áries, qual que é o talento aqui? Tomada de decisão rápida. Aqui a gente está falando de pessoas que agem com bastante rapidez, não travam ali diante do novo. Falo isso porque eu moro com Sol em Lua em Áries, e enquanto eu estou começando a pensar se vale a pena ou a pessoa já foi e já voltou 3 vezes. Então, são pessoas realmente que têm isso, têm essa natureza ágil e rápida, que pode ser muito bom para algumas coisas, né? Como, por exemplo, para liderar projetos, para destravar processos, para iniciar ideias com mais agilidade. Leão, talento, influência e expressão. Aqui a gente está falando de pessoas que sabem se posicionar, que sabem chamar atenção de forma positiva, de forma criativa, que têm carisma, tanto para liderar quanto para representar um time, uma marca. Então, aquela coisa de, vamos colocar qual que vai ser a pessoa que é a cara daquela marca. Coloca ali um leonino que ele vai estar ali certinho no lugar de poder dele. Se a gente pensar em Sagitário, a gente está pensando aí numa visão ampla e entusiasmo. Aqui a gente está pensando em pessoas que têm facilidade para ensinar, para contar história, para viajar, criar conteúdo, motivar equipes. Né? São pessoas que conectam ideias com leveza e têm uma visão boa de longo prazo. Segundo elemento é o terra, que abrange os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. E aqui a gente já pensa em talentos mais úteis, mais práticos, mais do dia a dia. Então, se você tem Sol em algum desses signos, pode ser que você tenha mais facilidade aí com estrutura, com organização, com fazer as coisas acontecerem aqui no mundo real, no mundo da matéria. Pensando em Touro, a gente pensa aqui em constância e confiabilidade. Então, são pessoas que entregam constância, aquela pessoa que você dá o trabalho e você sabe que ela vai fazer, que ela vai entregar na data proposta. Então, é o tipo de profissional que as pessoas confiam, porque sabem que ela não vai deixar ali pela metade, que ele vai fazer. Eu vejo muitos taurinos em posições realmente de confiança. Virgem, aqui a gente tem o talento clássico, que é a organização, mas um dos que eu acho que é o mais interessante de Virgem é a melhora contínua. Então, são pessoas que enxergam aquilo que pode ser otimizado. Eu diria que o trabalho para o virginiano, ele nunca está finalizado, né? No sentido de, sei lá, eu criei esse relógio e ele tá pronto para ir para a loja. E aí na semana seguinte eu já percebi que tem alguma coisa que não tá funcionando, eu já tive uma outra ideia de algo que pode ser melhorado. Então são pessoas que eles pegam um objeto, eles estão sempre melhorando aquilo, reformulando aquilo, né? Até se a gente pensar justamente em produtos tecnológicos, eles nunca estão finalizados, porque no ano seguinte já vai ter uma melhoria daquilo. Então essa é a ideia do vídeo, né? Tá sempre melhorando alguma coisa. Tá sempre melhorando, criando novos sistemas, encontra erros que ninguém vê, então é essencial ali para processos, para análise e para suporte. Capricórnio, qual que é o talento? Execução com responsabilidade. Aqui a gente está falando de pessoas que são objetivas, que são confiáveis, que levam as metas a sérios, então são excelentes para gerir projetos, gerir pessoas. Então, sabe quando você tem que montar equipe, se elas têm que demitir alguém, etc e tal. E Capricorniano, ele não entra naquela coisa de, mas eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, não. Ali, ele gosta do que? Ele gosta de gente eficiente. Então, enquanto você estiver entregando, enquanto você estiver fazendo o seu trabalho, enquanto você estiver ali na sua excelência, você vai ter um trabalho, né, se seu gestor for capricorniano. Então, é sempre a gente pensar nessas metas a longo prazo também. Então, são excelentes para tocar metas a longo prazo. E você já deixou seu like aqui? Porque, ó, metade do conteúdo já foi. Inclusive, já aproveita também para seguir o canal. Agora, vamos para o terceiro elemento, que é o elemento ar. E aqui a gente está pensando em pessoas que têm o talento nato para lidar com ideias, com pessoas, com movimento, né? Se você tem o sol aí entre os signos de Gêmeos, Libra ou Aquário, talvez seus talentos estejam aí conectados à comunicação, à criatividade, à capacidade de conectar pontos. Se a gente pensar em Gêmeos,
talento é clássico de Gêmeos também, né, que é a comunicação e também a adaptação. Então são pessoas que conseguem se expressar com clareza, aprendem rápido, se adaptam a diferentes públicos e situações, então são super úteis para ensinar, vender, negociar, escrever. E aqui até olhando um pouco para minha vida pessoal, a minha irmã, ela é geminiana, né, o nosso pai é capricorniano e ele tem um negócio, e nós duas já trabalhamos no negócio dele e eu tinha um perfil muito mais sério, muito menos simpático, vamos dizer assim, no tratar com as pessoas. Já ela, geminiana, ela tá ali no ambiente, então você vê a diferença até de energia ali no trato ali com as pessoas, com os clientes, né, na venda, na negociação. Então é realmente muito interessante quando a gente faz esse bom uso desses nossos talentos, né, quando a gente está ali no ambiente que é propício para o nosso crescimento. E aqui pensando em Libra, que o talento, a famosa diplomacia, né, e a visão do outro, aqui a gente está falando de pessoas que elas têm essa visão da outra pessoa, né? Libra é o primeiro signo em que a gente já começa a olhar, a ter uma visão de fora. Então aqui a gente está falando de pessoas que encontram soluções que tendem a agradar um grupo, a agradar uma outra pessoa, ou seja, é ideal para lidar com clientes, né? Mediações, decisões em equipe. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo alguma empresa nova que eu tinha achado na internet, eu queria ver se era ok, então eu entrei ali naquele site do Reclame Aqui, para ver, né, se tinha alguma reclamação. E quando você entra no Reclame Aqui, você percebe que a maioria das reclamações não é nem por conta do produto, da coisa física, e sim no trato com as pessoas, né, no pós-venda, no pré-venda, alguma coisa assim. Comprei o relógio e ele veio sem essa coisinha aqui, a pulseira, por exemplo. Não é uma culpa direcionada para a pessoa, sim houve algum erro, tipo, gente, não veio isso. E tem muita empresa que leva aquilo como se fosse um ataque pessoal. Então a gente fica muito claro ali que quem está lidando ali com suporte não tem a menor capacidade de lidar com o cliente, né. Então, às vezes eu fico olhando ali, eu leio os comentários e fico assim: "Nossa, se tivesse mais librianos trabalhando aí nesse tipo de suporte, era só você ler de verdade a queixa do cliente, se colocar no lugar dele, tipo: 'Putz, eu queria um relógio, eu comprei e ele veio pela metade, gente, me manda o resto'". As pessoas não, elas já se sentem atacadas, aí vira um tribunal, vira uma coisa horrorosa, sai todo mundo infeliz e quem perde com isso é a empresa. Então, novamente, pensem aí nos librianos que você pode colocar aí de suporte na sua empresa. Aquário. Talento é o famoso pensamento fora da caixa. Por quê? Porque aqui a gente está falando de pessoas que têm um pensamento diferente. Então, você está ali com aquele problema, já foi por todas as coisas óbvias, descola ali o aquariano, que ele já ouviu falar de alguma coisa que já foi testada em outro lugar, de alguma novidade. Então, eles são pessoas que enxergam soluções que ainda não foram tentadas, né? Então, isso é ideal ali para inovação, para tecnologia, para planejamento também. E por fim, os signos de águas, que são aí mais profundos, mais intuitivos, mais emocionalmente inteligentes. Aqui um adendo, né? Desde que a gente está falando aqui de pessoas que tá aí na luz de todos esses signos. Se você está na sombra, aí a gente tem um caminho de desenvolvimento. Mas aqui voltando para a água, aqui a gente tem uma força na sensibilidade, na escuta e na capacidade de perceber o que os outros não dizem. Vê que é um pouco diferente do ar, né? Que ele entende melhor o que a outra pessoa está querendo dizer. Aqui na água é aquela coisa de entender, de perceber, do feeling. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm o poder de transformar pessoas e ambientes. Então no caso de câncer a gente pensa na percepção emocional e no acolhimento. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm que entende o que o outro precisa, né, mesmo sem palavras, né, bom para cuidar de pessoas, para resolver conflitos, para trabalhar em público. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem câncer muito forte, em áreas de trabalho, então ela lida ali com a equipe dela como se elas fossem irmãs, como se elas fossem primas, então ela tem esse lado quase que maternal ali, familiar para com aquelas pessoas, o que cria toda um ambiente de trabalho que pode ser mais acolhedor. Se a gente pensar em escorpião, a gente pensa em foco e profundidade, né? Aqui a gente está falando de pessoas que não trabalham pela metade, né, que vão até o fim, que vão até as profundezas para descobrir, para melhorar, seja, né, para fazer o que tem que ser feito. Então são pessoas que têm facilidade para ir fundo, para manter sigilo,
né, para lidar com assuntos que são mais sensíveis, então é ótimo aqui para áreas estratégicas ou intensas. Peixes, último signo do zodíaco, o talento vai para a criatividade e sensibilidade humana. Aqui a gente pensa em pessoas que captam as tendências, né, que entende as pessoas, que traz essa sensibilidade extra para o trabalho, né, cuidado, as experiências, transforma aquilo numa experiência diferenciada. E esses aqui são apenas alguns talentos, né, de cada signo solar. Claro que isso é só a pontinha do iceberg, claro que tem que analisar o mapa inteiro, né, mas lembrando aqui também que você pode desenvolver esses talentos, essas habilidades, não é porque a gente fala que é uma coisa nata que a gente já sabe como fazer aquilo, e sim que a gente já tem uma predisposição. E claro que a gente também pode estar realmente vivendo a sombra dessas habilidades. E para você que quer ir além, que quer entender exatamente seus talentos, vem fazer uma consulta. O link aqui para o atendimento tá aqui na descrição. Quando a gente mergulha de verdade ali no nosso mapa completo, a gente consegue entender, descobrir talentos que às vezes a gente nem sabia que tinha. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo mais completo, mais profundo sobre como você pode encontrar os seus talentos e suas habilidades no seu mapa astral. E para você assistir, é só você clicar aqui ao lado.